Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês uma breve história da literatura japonesa, uma literatura que eu admiro muito, que eu diria que eu amo até. Quem acompanha o canal sabe que tem muitas resenhas aqui de livros japoneses. Sempre que tem alguma lista de indicação, de sugestões de leitura, eu coloco algum autor do Japão, porque eu acho que eles se destacam no cenário mundial, tem algo de especial ali. E eu também vou fazer uma viagem lá para o Japão e para a Coreia do Sul. Vai ter uma versão desse vídeo da literatura sul-coreana. E nisso eu quis fazer essa pesquisa para conhecer melhor até um pouco da história do país, que vai estar intimamente ligada à escrita deles e como que tudo isso vai se desenvolver. Então, vamos começar pelos primórdios da literatura japonesa. Tudo começa no século VIII, quando a gente vai ter o sistema de escrita inventado pelos chineses sendo introduzido no Japão. A gente vai ter finalmente as tradições orais, os conhecimentos passados de geração para geração sendo registrados. A gente vai ter quase exclusivamente essa escrita como projetos governamentais, como encomendas dos imperadores, e aí eles vão se dividir em três categorias principais. A primeira delas vai ser sobre os mitos, as lendas do Japão, o folclore japonês sendo reunido ali em antologias. Depois a gente vai ter compilados de textos que vão ser sobre a história do país e sobre a geografia local. Além disso, a gente também vai ter poesias reunidas, às vezes mais de 4.000 poesias numa mesma coleção. Isso tudo foi antes do período Heian. De 794 a 1185, a gente vai ter então esse período Heian, que é quando, apesar da grande influência da cultura e dos costumes chineses, a literatura japonesa vai consolidar uma identidade própria. A gente vai ter o que a gente chama hoje de literatura japonesa clássica, um período que é considerado também uma era de ouro, algo que é referência para muitos escritores até hoje, e que a gente vai ver que vai estar muito ligada à aristocracia local. A gente vai ter como exemplo três obras que eu trouxe aqui. A primeira delas vai ser o Livro do Travesseiro, da Seisho Nagon, um livro que vai ser uma coleção de acontecimentos, dos hábitos ali da corte da época. Por quê? Porque a Seisho Nagon era justamente a dama de companhia de uma imperatriz, então ela tinha esse contato direto ali com essas pessoas da nobreza japonesa. A gente também vai ter de uma contemporânea da Seisho Nagon e rival dela, o livro que é O Conto de Genji, da Murasaki Shikibu, considerado por alguns estudiosos como o primeiro romance literário do mundo. Esse livro vai ter muitos dos elementos encontrados num romance moderno, e algo que se destaca nele é a quantidade absurda, cerca de 400 personagens que vão sendo desenvolvidas ali com uma consistência interna, com uma coerência dentro do livro, algo que é absurdamente desafiador. Além disso, um último livro dessa fase que eu queria destacar é o livro O Conto do Cortador de Bambu, que não tem autor conhecido, gente, mas esse livro também é conhecido como O Conto da Princesa Kaguya, que vocês talvez já ouviram falar, porque ele foi adaptado ali pelo Estúdio Ghibli em 2013, um filme que ganhou um destaque ali, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Animação, que vai contar a história de uma princesa que é mandada lá da Lua aqui para a Terra para ficar protegida durante uma guerra celestial, e ela vai ser cuidada aqui na Terra por um homem que é cortador de bambus. Em seguida, a gente vai ter uma literatura medieval e feudal que vai de 1185 até 1600, que é quando a gente vê uma grande influência da literatura indiana dessa vez. A gente vai ver uma propagação, uma divulgação do budismo que vai influenciar em personagens que vão ser monges, vão ser viajantes, vão ser poetas desprendidos do mundo material em busca de uma espiritualidade. Ao mesmo tempo, durante esse período, o Japão vai passar por muitas guerras civis. Isso vai fazer com que surja uma classe de guerreiros ali que, posteriormente, consequentemente, vão querer contar as suas histórias de guerra. Aí a gente tem uma coincidência um pouco irônica que esses dois temas, seja o religioso, seja o bélico, vai fazer com que a vida e a morte seja algo central na literatura dessa época, a incerteza da existência. A quarta fase da literatura japonesa é o período Edo, de 1600 a 1868, que é quando a gente vê uma função social da literatura de conectar as pessoas, tendo um crescimento significativo, o que vai acompanhar o aumento da população urbana do país, o que vai acompanhar a alfabetização de mais pessoas e também o crescimento do número de bibliotecas pelo Japão. A gente vai ver também dois movimentos importantes, um na poesia e outro no teatro.
O da poesia é bem interessante porque vai surgir um hobby que eu achei um hobby muito legal. Ele vai ser um hobby comum, que é compor rengás. E o que são rengás? Esses vão ser poemas colaborativos. Eu achei essa ideia fantástica, deu vontade de fazer. E nisso eles vão ter versos de diferentes pessoas sendo encadeados. E aí essa tradição é o que vai dar fruto, é o que vai dar a origem posteriormente a algo mais famoso, que é o haikai, um tipo de poema que antes era um tipo de rengá. Aí a gente vai ver que o poeta Matsuo Basho vai estabelecer de fato, ele vai ser quem de fato fala o que é o haikai que a gente conhece hoje. Um poema que incorpora a simplicidade e a tranquilidade com 3 versos e 17 sílabas organizadas no esquema 5-7-5. Quem não conhece um haikai, vá ler, porque eles são uma delícia de ler, super fáceis, eles têm uma harmonia que é muito bonita. Mas já no teatro, eu também falei de um movimento importante no teatro, a gente vai ter dramas populares conquistando ali a classe média, a classe trabalhadora do Japão, e isso vai ser desenvolvido, vai evoluir até a gente ter hoje o que a gente entende como teatro kabuki, algo que é um dos mais conhecidos símbolos da cultura japonesa. A quinta e penúltima fase da literatura japonesa vai ser a Era Meiji, que vai de 1868 a 1945. Essa era vai representar uma reabertura do Japão para o Ocidente, um período de rápida e intensa industrialização. É nesse momento que a introdução da literatura europeia vai trazer o verso livre para a poesia, além de diversas correntes e estilos literários. A gente vai ter ali paralelos japoneses, equivalentes japoneses do iluminismo, do realismo, do classicismo, do romantismo e do naturalismo. A gente vai ver também romances proletários e, por fim, romances de guerra contra ou a favor dela. Alguns dos vários autores que eu poderia mencionar agora e que se destacam nessa fase eram o Natsume Soseki, o Mori Ogai e o Junichiro Tanizaki, que eu amo demais. Por fim, a gente vai ter o período do pós-guerra, que é de 1945 até os dias atuais. A gente vai ver a literatura japonesa contemporânea ainda diretamente ligada ao período do pós-guerra, porque a gente vai ver obras com temas como a perda de propósito, o lidar com a derrota, o lugar do Japão na atualidade e como se reconstruir de um baque dessa magnitude. Os mangás também vão ficar muito populares, vão ganhar fãs ao redor do mundo, e no Brasil eles representam praticamente metade do mercado das histórias em quadrinhos. A gente também vai ter exemplos, né? A gente precisa falar de alguns dos principais nomes dessa última fase, e eles vão ser Yasunari Kawabata, Kenzaburo Oe e Kazuo Ishiguro, 3 prêmios Nobel de Literatura, e tem resenha do Kazuo Ishiguro aqui no canal para quem quiser conferir. Mas eu não podia falar só de homens, né, gente? No contemporâneo, a gente vai ter o retorno das mulheres a um lugar de destaque na literatura, algo que demorou muitos anos, e elas vão ser muito importantes para questionar as normas e as tradições japonesas. A gente vai ter algumas das autoras mais famosas sendo a Sayaka Murata, a Yoko Ogawa e a Banana Yoshimoto. Enfim, mesmo com tantas fases e transições, algo que até hoje se destaca na literatura japonesa é o aspecto psicológico das personagens, como elas vão descrever seus sentimentos, emoções, tudo que elas vão sentir dentro da cabeça delas, como que a gente vai ver aprofundamentos de personagens ali muito íntimos. Eu acho que isso é o que mais se destaca pra mim, talvez foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Enfim, muito obrigado a quem ficou até aqui. Gente, foi uma delícia gravar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado de assistir. E fica o convite para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, para você comentar qualquer coisa, pode xingar, pode elogiar, pode corrigir. Eu também aceito que você veja as playlists, né, do canal. Tem uma playlist só de literatura japonesa, eu acho que ela é bem interessante, várias resenhas. Também tem as minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @GidaTrinco. Tem o meu clube do livro também, o Trin Clube. O próximo livro vai ser o E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, um livro de uma autora portuguesa sobre uma idosa que vai ser ali desmascarada, ela vai ter uma vida secundária ali exposta, parece muito divertido. O encontro vai ser em julho, me mande mensagem caso queira fazer parte. Que mais? Tem a área de membros do canal, vai ter conteúdo exclusivo da viagem, ainda vai sair o vídeo sobre a literatura sul-coreana, né? Então tem muita coisa pra sair, gente, me acompanha. E é isso, muito obrigado mais uma vez, um abraço e um beijo e até o próximo vídeo.